Em 1995, no interior do Rio Grande do Sul, um acontecimento perturbador transformou para sempre a rotina tranquila de uma pequena cidade. Um homem simples, trabalhador do campo, saiu de casa como fazia tantas outras vezes. Nada indicava que aquele fim de tarde comum terminaria em um dos episódios mais misteriosos já registrados na região. Na manhã seguinte, ele seria encontrado caído às margens de uma estrada de chão batido, cercada por mata fechada e propriedades rurais. Estava vivo, mas em estado grave, desorientado e à beira da morte. O que os moradores ainda não sabiam era que o caso ganharia contornos ainda mais chocantes quando chegasse ao hospital. O nome dele era Olívio Correia. O último caminho. Era 11 de novembro de 1995. No final da tarde, Olívio saiu de sua casa, localizada em uma área mais afastada da cidade de Estância Velha. O destino era simples: ir até o centro comprar carne em um açougue. Para isso, precisava percorrer a pé uma estrada de terra que cortava matas e fazendas, um trajeto que ele conhecia como ninguém. Para quem vivia naquela região, caminhar longas distâncias era parte da rotina, e para Olívio, aquele caminho era quase automático. Após fazer a compra, ele decidiu parar em um bar da cidade. Tomou algumas doses de cachaça, algo que não era incomum para ele. Pessoas próximas afirmavam que, mesmo bebendo ocasionalmente, ele não costumava perder a consciência ou ficar completamente desorientado. Quando o céu começou a escurecer, Olívio iniciou o trajeto de volta para casa. Mas ele nunca chegou. A noite que não terminou. As horas passaram. A família aguardava. A preocupação crescia. Em cidade pequena, atrasos não passam despercebidos. Começaram as buscas. Amigos, conhecidos, vizinhos, todos tentaram descobrir o que poderia ter acontecido. A única informação concreta era de que Olívio havia sido visto conversando com um homem loiro, desconhecido na região. Em um lugar onde praticamente todos se conheciam, a presença de alguém estranho chamava a atenção, mas ninguém sabia dizer quem ele era, de onde vinha ou para onde foi. A noite terminou sem respostas. O encontro no amanhecer. Na manhã seguinte, dois meninos que passavam pela mesma estrada de terra avistaram algo incomum no meio do mato, próximo ao caminho. Um corpo. Assustados, não se aproximaram, correram para avisar os adultos. Quando moradores chegaram ao local e viraram o homem caído, reconheceram imediatamente. Era Olívio Correia. Ele ainda respirava, mas estava em choque. Reclamava de dores intensas. Seu rosto estava coberto de sangue. A cena era perturbadora. Uma ambulância foi acionada com urgência. O que os médicos descobriram? No hospital da região, os primeiros exames revelaram que Olívio apresentava traumatismo na cabeça e 5 costelas quebradas, sinais claros de que havia sofrido forte impacto ou agressão. Mas o que realmente chocou a equipe médica foi algo ainda mais grave. Devido à gravidade do quadro, ele foi transferido para o Hospital Banco de Olhos, em Porto Alegre, referência em atendimento oftalmológico. Foi ali que o caso tomou um rumo assustador. Ao limpar cuidadosamente o sangue do rosto do paciente para examiná-lo, o médico percebeu algo que o fez interromper o atendimento por alguns instantes. Os 2 globos oculares não estavam mais lá. Alguém havia removido os olhos de Olívio Correia. Um procedimento preciso. A polícia foi acionada imediatamente. Aquilo não tinha aparência de acidente comum. A análise inicial indicava algo perturbador. A remoção havia sido feita de forma extremamente precisa. Não havia dilacerações desordenadas no rosto, nem marcas típicas de ataque animal. O restante da face estava praticamente intacto. Especialistas observaram que a retirada foi feita com técnica. Não parecia um ato impulsivo, nem tampouco o resultado de uma queda aleatória. Era como se alguém soubesse exatamente o que estava fazendo. A versão de Olívio. Quando começou a recuperar parcialmente a consciência,
Olívio tentou explicar o que lembrava daquela noite, mas suas versões variavam em pequenos detalhes, possivelmente devido ao trauma. Em um dos relatos, afirmou que um carro parou ao seu lado na estrada oferecendo carona. Ele teria aceitado. Pouco depois, segundo ele, os ocupantes disseram que não queriam dinheiro, queriam seus olhos. Ele relatou que sentiu um pano com cheiro forte pressionado pelo nariz, algo semelhante a um anestésico improvisado, e perdeu os sentidos. Em outra versão, disse ter visto luzes intensas vindas de um veículo que parecia segui-lo. Ao tentar dar passagem, o carro parou. 3 pessoas desceram. Vestiam roupas escuras, semelhantes a trajes de motociclistas com capacetes que cobriam totalmente o rosto. Ele sentiu um golpe nas costas e então apagou. Só acordou no dia seguinte, caído na mata, sem enxergar absolutamente nada. Teorias e contradições. A investigação começou a levantar hipóteses. Uma delas sugeria que Olívio poderia ter caído e ser atacado por uma ave de rapina, porém médicos descartaram rapidamente essa possibilidade. Um animal dificilmente conseguiria remover ambos os olhos com tamanha precisão sem causar outros danos severos ao rosto. Outra teoria apontava para tráfico de órgãos, mas especialistas explicaram que para qualquer procedimento de transplante ocular seria necessário ambiente hospitalar adequado, equipamentos específicos e conservação apropriada. A retirada em meio à mata inviabilizaria qualquer uso médico. Também surgiram rumores na cidade envolvendo possíveis rituais clandestinos. Comentava-se que objetos incomuns teriam sido encontrados próximo à área. No entanto, nada foi oficialmente comprovado. Enquanto as teorias se multiplicavam, respostas concretas permaneciam distantes. Uma investigação interrompida. O que aumentou ainda mais o mistério foi o rumo que o inquérito tomou. O delegado que inicialmente conduzia o caso acabou sendo afastado. Mudanças aconteceram também no Ministério Público. O novo responsável pelo caso tomou uma decisão que surpreendeu muitos moradores. A conclusão oficial apontava para acidente. Segundo o relatório final, Olívio estaria alcoolizado, teria se desequilibrado e caído sobre uma cerca de arame farpado. Os fios teriam perfurado e causado a perda dos olhos, mas havia problemas nessa narrativa. O rosto não apresentava múltiplos cortes compatíveis com esse tipo de queda, e mais intrigante ainda, os olhos nunca foram encontrados no local. Olívio, ao saber da conclusão, negou veementemente essa versão. Para ele, era impossível que uma cerca causasse aquilo daquela maneira. Alguns profissionais que participaram do início das investigações também demonstraram dúvidas. Com o tempo, o processo foi encerrado. Nenhum suspeito foi responsabilizado. E o caso acabou prescrevendo. Uma vida na escuridão. A partir daquela noite de 1995, a vida de Olívio Correia jamais voltou a ser a mesma. Ele perdeu a autonomia, o trabalho no campo, a independência. Passou a depender de auxílio financeiro e da ajuda de familiares. Com o passar dos anos, sua saúde se fragilizou. Surgiram complicações como diabetes e problemas cardíacos, mas havia algo que nunca desapareceu: a pergunta sem resposta. Por quê? Quem faria algo assim com um agricultor simples? O que realmente aconteceu naquela estrada isolada? Olívio Correia faleceu em 10 de novembro de 2010, exatamente 15 anos após o ocorrido, vítima de parada respiratória. Ele partiu sem ver justiça e deixou para trás um dos maiores mistérios já registrados no sul do Brasil. Quando o inquérito foi oficialmente encerrado como acidente, a sensação na cidade de Estância Velha não foi de alívio, foi de inquietação. A versão final afirmava que Olívio Correia, supostamente sob efeito de álcool, teria caído sobre uma cerca de arame farpado. Os fios teriam causado os ferimentos e provocado a perda dos olhos. Mas havia lacunas difíceis de ignorar.
Especialistas que analisaram o caso no início destacaram que o rosto não apresentava múltiplos cortes compatíveis com esse tipo de queda. Além disso, não havia marcas extensas na testa ou nas bochechas, algo esperado em um impacto direto contra arame tensionado. Outro detalhe jamais explicado: os globos oculares nunca foram encontrados no local. Para muitos moradores, aquilo não encerrava o caso, apenas o silenciava. Mudanças que levantaram suspeitas. O afastamento do delegado que conduzia as primeiras investigações foi um dos pontos mais comentados na época. Pessoas próximas afirmavam que ele parecia estar avançando em algumas linhas investigativas. Depois da troca, o ritmo mudou, o direcionamento também. Promotores foram substituídos, testemunhas deixaram de ser ouvidas novamente. Algumas hipóteses perderam força sem explicações públicas detalhadas. Na prática, o caso esfriou. E quando a versão do acidente foi oficializada, muitos entenderam aquilo como um ponto final forçado. Os boatos que nunca morreram. Em cidades pequenas, o silêncio oficial muitas vezes alimenta narrativas paralelas. Surgiram comentários sobre possíveis envolvimentos de pessoas influentes. Falava-se em práticas obscuras realizadas em áreas afastadas. Comentava-se sobre objetos incomuns encontrados na mata próximo ao local. Nada foi comprovado. Nenhuma acusação formal prosperou. Mas o fato de não haver respostas claras permitiu que as dúvidas continuassem vivas. Até hoje, moradores mais antigos ainda falam sobre o caso em tom baixo, como se fosse algo que nunca deveria ter acontecido ou nunca deveria ter sido esquecido. A figura do desconhecido. Um dos elementos mais intrigantes permanece sendo o homem loiro visto conversando com Olívio horas antes do ocorrido. Quem era ele? Por que nunca foi oficialmente identificado? Em uma cidade onde quase todos se conheciam, a presença de alguém estranho deveria ter sido mais facilmente rastreada. No entanto, essa ponta da história simplesmente desapareceu com o tempo. Se houve carona, quem estava naquele carro? Se houve abordagem, por que nunca surgiram testemunhas adicionais? O mistério permanece suspenso no ar, entre a versão oficial e a realidade. A explicação do acidente foi considerada suficiente para encerrar o processo. Com o passar dos anos, o prazo legal se esgotou. O caso prescreveu. Isso significa que, juridicamente, ninguém mais pode ser responsabilizado, independentemente do que realmente tenha acontecido naquela noite. Mas para a família de Olívio, o encerramento burocrático nunca trouxe paz. Ele próprio, enquanto esteve vivo, manteve sua versão. Insistia que havia sido abordado, que sentiu o pano com cheiro forte, que perdeu os sentidos antes de acordar na escuridão absoluta. Alguns podem atribuir as variações do relato ao trauma físico e emocional. Outros acreditam que, mesmo confuso, ele tentou descrever algo real. E talvez a maior angústia esteja justamente aí. Nunca houve uma reconstituição definitiva que respondesse às inconsistências. A vida após a escuridão. Após sobreviver ao episódio, Olívio Correia precisou reaprender a viver. Um homem acostumado ao trabalho na roça passou a depender de ajuda para tarefas simples. A independência deu lugar à limitação. O campo, antes espaço de sustento, tornou-se lembrança distante. Com o tempo, sua saúde foi se deteriorando. Problemas metabólicos e cardíacos se somaram à cegueira. Mas o que mais pesava era a ausência de respostas. Ele carregou por 15 anos a memória daquela noite. 15 anos tentando entender por que foi escolhido, ou se foi apenas vítima de algo maior do que ele jamais poderia compreender. Em 10 de novembro de 1995, exatamente 15 anos após o ocorrido, Olívio faleceu em decorrência de parada respiratória. O mistério, porém, continuou vivo. Um caso que se recusa a ser esquecido. A história de Olívio Correia atravessou gerações como um enigma. Programas investigativos relembraram o caso, moradores recontaram detalhes. Teorias continuam surgindo. Alguns acreditam que a verdade foi encoberta. Outros defendem que tudo não passou de uma tragédia mal interpretada. Mas há um fato incontestável.
Um homem saiu de casa para uma tarefa simples e sua vida foi destruída em poucas horas. Sofreu ferimentos graves, perdeu a visão e jamais obteve uma explicação convincente. Em meio às versões conflitantes, resta apenas a estrada de terra, silenciosa, como se guardasse segredos que nunca serão revelados. Conclusão: casos como o de Olívio Correia nos lembram que nem todos os mistérios encontram respostas. Às vezes o tempo não esclarece, apenas distancia. Aquela noite de 1995 permanece envolta em sombras. Se houve crime, ele nunca foi oficialmente reconhecido. Se houve acidente, ele jamais foi plenamente aceito por todos. O que realmente aconteceu naquela estrada isolada do Rio Grande do Sul? Quem estava naquele carro? E por que a investigação mudou de rumo tão abruptamente? Perguntas que atravessaram décadas e continuam ecoando. Talvez algumas histórias não terminem com justiça. Terminem apenas com silêncio. Se você gosta de conhecer casos reais que permanecem cercados por mistério, já se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos episódios, onde mergulhamos fundo em histórias que muitos prefeririam esquecer. Porque enquanto existirem perguntas sem resposta, nós vamos continuar investigando.